Paz e graça, irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu falar ao seu coração no sentido de te ajudar e me ajudar a entender a respeito de certas circunstâncias. Quando se fala em circunstâncias, o mais importante é a forma como você a interpreta. E olhando dentro de uma ótica de interpretação, a gente consegue observar biblicamente que a maneira como Deus interpreta as situações, as circunstâncias, é muito diferente da nossa maneira de interpretar as coisas. Em Ezequiel 37, versículo 5 e versículo 11, dá um contraste em termos de interpretações. O profeta ele foi levado para visualizar um caos, uma situação ruim de se ver, de se conviver, de se estar. E uma nova interpretação foi dada a ele, para que ele enxergasse todo aquele caos de uma forma bem diferenciada. Então me permite aí ler o texto, capítulo 37, versículo 5, diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, isso porque Deus fala, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, era o lugar do caos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Era a ótica divina, era o pensamento divino, era a maneira como Deus queria que o profeta interpretasse. Apesar do caos, da dificuldade, vai ter vida, vai ter movimento. Ao passo que no versículo de número 11 do capítulo 37, tem a seguinte expressão: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, era a forma como Israel interpretava. Era a forma como Israel se via e via toda a circunstância. Via da seguinte maneira: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Era a maneira como Israel enxergava, dentro de uma limitação, de um cárcere, dentro de uma certa carência. Então vale a pena refletir o ponto de vista como Deus enxerga as coisas. O ponto de vista de Deus não é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista, ele pode finalizar, colocar um fim. E isso acontece quando eu olho uma circunstância e concluo, acabou. Deus, no seu ponto de vista, pode inserir uma outra ótica, uma outra forma de enxergar as coisas e dizer, não acabou. É o começo. Então eu vou aprendendo na Bíblia que Deus se utiliza da minha situação, do meu olhar final, da minha desesperança, da minha tribulação, do meu cárcere, para dizer a tudo isso, quero que você enxergue isso de uma outra maneira, de uma outra forma. E Deus é capaz de fazer isso. É a forma como você vê as circunstâncias é que a vida vale a pena, tem valor. E é importante que você entenda isso. A forma como você determina a sua maneira de enxergar as circunstâncias é que dão a você esperanças, valores, relacionamentos, metas, prioridades. Tudo isso baseado na forma como você enxerga a vida. O problema que a gente pode encontrar no texto do capítulo 37 de Ezequiel, um dos problemas, é que Ezequiel 37:11 se dá quando a partir de nós, dos nossos limites, começamos a interpretar e dar conclusões às circunstâncias que nos envolvem. Sentimentos pessimistas, carências, temos tudo isso
como forma de interpretação. E isso nos faz chegar à seguinte conclusão: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança e nós fomos cortados. Por que que isso acontece? Isso geralmente acontece, possivelmente, pela condição que temos de troca, de substituição, de não dar a importância ao que Deus quer fazer com que enxerguemos sobre o assunto que Deus quer falar, ainda que a nossa circunstância seja uma circunstância desesperadora, carente, encarcerada, com falta de visão. A gente tem que entender o que a Bíblia fala. E a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então o problema acontece quando a gente faz essa substituição. Deus quer que você enxergue de uma maneira, de uma forma, e a gente não dá abertura para isso. A gente não quer enxergar da maneira como Deus enxerga. O problema está no fato de que deixamos com que a nossa visão, na realidade, não seja deixada para que peguemos a visão que Deus tem a nos oferecer. Se eu não pegar a visão que Deus tem para me dar, se eu não enxergar da forma como Deus quer que eu enxergue, como e o que vai acontecer? Possivelmente vou ficar sem saída. Possivelmente a paz ela vai embora. Possivelmente terei a experiência de não saber o que fazer. E quando eu, de uma forma desesperada, começar a querer fazer as coisas, eu vou fazer. Mas eu vou chegar à conclusão, no final, de que não deu certo. Porque eu preciso enxergar como Deus enxerga. Eu preciso de uma solução para isso. Biblicamente dizendo, eu preciso refletir sobre uma solução a esse respeito. E eu pego a inspiração da Bíblia, bíblica, aonde Deus fala com as pessoas, onde Deus propõe que eu enxergue na prisão, nos grilhões, no cárcere, uma condição de libertação. Isso é algo que vale a pena refletir. Eu preciso pegar a visão, preciso pegar as narrativas bíblicas, onde diz que Deus lá, na minha cegueira, na minha condição de não enxergar as coisas, na minha situação obscura, na minha condição realmente de situação onde não consigo ver, Deus lançando luz em toda essa condição, me dá direcionamento, discernimento, revelação e me faz enxergar. Eu preciso pegar a visão que Deus tem a me oferecer, um enxergar de Deus, onde a situação é caótica, como diz aí no texto, em Ezequiel 37, situação irreversível, morte. Eu preciso pegar o que Deus pensa a esse respeito, a esse assunto, e verificar que Deus, a esse respeito, a esse assunto, tem a capacidade de reconstrução, de avivar, dar vida àquilo que morreu ou está morto, sarar, curar as pessoas. E essa deve ser a minha consciência cristã, a consciência da informação que Cristo tem a me oferecer. No mundo eu terei aflições, mas que eu devo permanecer em Cristo. Se terei aflições, terei bom ânimo dado por Deus, pois Cristo venceu o mundo. Eu preciso entender essas informações. Agora, para a gente finalizar a reflexão, a coisa mais importante diante disso tudo é ter a esperança de que a gente vai conseguir enxergar como Deus quer que a gente enxergue. Que a gente vai conseguir, na realidade, enxergar dizendo que tem jeito, onde não tem jeito, porque Deus enxerga que tem jeito, onde eu e você enxergamos que não tem jeito. Isso porque Deus é conosco e Ele nos faz enxergar dentro dos seus planos coisas que
a gente não consegue naturalmente enxergar. Por isso é importante que eu busque Deus, para que eu enxergue e veja o que Ele quer que eu veja, que a gente possa enxergar na palavra de Deus o desembaraço, que a gente possa enxergar na palavra de Deus, diante da prisão, a libertação, diante da doença, a cura, diante da falta de direção, a direção, diante da insustentação, a sustentação, e todos os tipos de males. Deus tem uma resposta para essa situação. Que Deus te abençoe. Faça você enxergar o plano que Ele tem para você. E ainda que você esteja passando por uma situação difícil, caótica, como está escrito aí em Ezequiel, capítulo 37, que Deus possa olhar para você e dizer: vou fazer você viver, fazer você na realidade ter direção. Pense nisso. Deus tem uma visão para você, um enxergar para você, diferente do seu. E vale a pena a gente aceitar a visão que Deus tem para nos oferecer. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.